Boa tarde, pessoal. Eu achei que eu ia atrasar muito, não atrasei tanto assim não, 3 minutinhos só. Vamos entrando, bem-vindo todos. Desculpa o ligeiro atraso. O jardineiro estava mexendo justamente agora aqui na frente do consultório, por isso eu tive que esperar. Muito bom, bem-vindos todos. Vitória, Teresita, Padre Wesley, sua bênção. Elvis Oliveira, Juliana, muito bem, amém. Muito bom, povo, ok. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Qualquer dificuldade aí, por favor, avisa para a gente poder dar sequência. Eu não vou nem me dar o trabalho aqui de avisar os que estão chegando pela primeira vez que na verdade, mentira, eu vou me dar esse trabalho, mas só não vou gastar muito tempo. Essa proposta das lives das sextas-feiras, às 2 horas da tarde, tem uma sequência lógica, tá? Então, aqueles que porventura estiverem assistindo pela primeira vez hoje, um convite aí a assistir as demais, que já passaram, acho que essa é a quinta ou a sexta, não, essa é a sexta, a sexta live dos Diálogos Antropológicos, então deem uma olhadinha nas outras 5 anteriores, que estão ou no IGTV ou estão lá no meu canal do YouTube, todas as demais estão lá disponíveis para vocês, tá? Então, mais para vocês terem eu sempre vou começar com uma retomadazinha, em 2 ou 3 palavras, do que foram os passos anteriores, para a gente poder avançar, tá? Hoje eu espero que seja até um pouquinho mais curto do que normalmente tem sido, como era a proposta mesmo, de a gente fazer lives aí de 30, 40 minutos no máximo, tá bom? Bom, a gente está trabalhando, como eu disse lá no início, uma perspectiva antropológica cristã, tá? Então, estamos usando, eu explicitamente disse para vocês que estaria me valendo aqui de material teórico, de autores todos vindos da tradição cristã. Então, estou trabalhando com Tomás de Aquino, estou trabalhando dentro da perspectiva do Tomás de Aquino, trabalhando com aquilo que de alguma maneira está motivada na carta encíclica do início do pontificado do Papa João Paulo II, a carta Redemptor Hominis. Estou trabalhando também com o texto A Estrutura da Pessoa Humana, da Edith Stein, e o texto do Karol Wojtyła, que então se tornou o Papa João Paulo II, chamado Pessoa e Ato. Então, basicamente, estes são os autores que me guiam. Também, desculpa, o Stanislaw Grigel, Padre Stanislaw Grigel, que era, salvo engano, o secretário particular do Papa João Paulo II, é um filósofo polonês, um sacerdote polonês que também, agora eu estou na dúvida se ele era sacerdote mesmo, acho que sim, tenho essa dúvida, me perdoem esse detalhe, mas enfim, o Stanislaw Grigel é o que me interessa, que também está orientando aqui o nosso trabalho nesses diálogos antropológicos, tá? A gente veio fazendo uma trajetória na qual eu apresentei justamente esse ponto de partida, essa perspectiva que queria orientar o trabalho aqui nos diálogos antropológicos, que é uma perspectiva cristã, efetivamente, e nas últimas lives, logo depois dessa introdução, eu justamente parti da definição do Boécio, uma definição clássica do que é a pessoa humana, uma definição segundo a qual a pessoa é a substância individual de natureza racional. Depois disso aqui, enfrentamos justamente estes elementos que no dinamismo humano, no dinamismo anímico da pessoa humana, que ajudam a descrever esta natureza racional. Falamos então sobre a ratio, ou razão, e falamos sobre o intellectus, ou intelecto. Tá? Falamos também sobre o fenômeno da laicização, o que está envolvido com o fenômeno da laicização, e na semana passada a gente aprofundou a ideia de pessoa como sujeito estático. Então entrou em cena aí alguns conceitos importantes entraram em cena, como o conceito de sujeito estático, o conceito mesmo de sujeito, por oposição à perspectiva laicizante que normalmente objetifica a pessoa e objetifica, na verdade, toda a realidade, tudo aquilo sobre o que se volta. E a gente terminou justamente falando na live passada sobre como o êxtase, essa ideia de êxtase com X, de fato aqui, é uma ideia de fato do homem lançado para o futuro, Quer dizer, o futuro entendido justamente como transcendente, aquilo que está para além
do momento presente, né? E a gente terminou falando, né, como o transcendente não pode deixar de coincidir necessariamente com aquilo a que a gente dá o nome de divino. Tá? Então esse foi um pouco o caminho que a gente fez na última live, o caminho que a gente vem fazendo aí desde o princípio. Tá? Bom, eu quero dar um passo a mais hoje dentro justamente dessa ideia, né, do sujeito estático que a gente desenvolveu na live passada, mas avançando para dentro de uma coisa importante, tá? E que diz respeito aqui, né, a uma espécie de consequência, vamos chamar assim logo de cara, consequência ética, tá? De uma tal concepção, da concepção da pessoa humana como um sujeito estático, como alguém que sabe o que é, sobretudo na medida em que se lança para o futuro, né? Essa é a questão que está em jogo aqui quando nós estamos tratando, né, do sujeito estático. Bom, vamos começar então fazendo uma digressãozinha aqui, né, talvez fora do âmbito da antropologia filosófica, mas que vai dar para a gente um horizonte de compreensão daquilo que me interessa. Nós vamos hoje começar a falar de um outro elemento, como eu disse para vocês, que tem que ver com essa espécie de consequência ética, né? E aí a gente precisa entender uma coisa interessante. Tem um estudioso das religiões, né, romeno, chamado Mircea Eliade. É um autor bastante conhecido para quem, né, além de bastante conhecido, eu diria que é um autor para quem tem interesse aí em conhecer um pouco de filosofia da religião, história da religião, né? É um autor que certamente é uma leitura obrigatória. O Mircea Eliade, ele, estudando justamente os fenômenos do nomadismo, ele foi se dando conta, né, que nas experiências nômades há, né, um movimento, né, os povos que estão sempre em caminho, né, esses povos nômades que estão sempre em caminho, eles não fazem, né, como se fosse uma espécie de posição definitiva, né? Somos nômades e não temos outra coisa a fazer. Ele se deu conta de como o nomadismo, na verdade, é uma espécie de dinâmica na qual os povos nômades eles buscam encontrar, né, uma terra onde eles possam fazer uma experiência de pátria, né? Fazer a experiência de encontrar um lar, fazer a experiência justamente de encontrar aquele espaço no qual eles possam finalmente ser felizes, tá? Onde eles possam, né, em outras palavras, ter um domínio não só do espaço, como também, né, algo que é uma consequência quase que natural do domínio do espaço, um domínio sobre si mesmos. Esse ponto de partida aqui do raciocínio, né, que o Stanislaw Griegel faz, eu estou usando ele nesse primeiro momento, é um ponto de partida que ajuda a gente a entender uma coisa interessante. Porque se a gente pensar naquilo que falávamos na semana passada, sobre uma posição estática do sujeito, né, estático aqui não é parada, mas é êxtase no sentido de êxtase com X, no sentido de sair, né, ir em direção, né, se mover em direção a fora de si, né, mover-se em direção a alguma coisa que está para além de si, né? Se a gente pensa nisso aqui, e se a gente pensa sobretudo naquela ideia de que a gente, como homo viator, né, que a gente falava também na semana passada, a gente está em busca da realização da nossa pessoa, e a gente pensa que a realização da nossa pessoa é alguma coisa que se dá no futuro, a gente tem aqui um paralelo interessante com a experiência de nomadismo. Porque, em alguma medida, queiramos ou não queiramos, né, de uma certa maneira somos nômades, né? Somos uma espécie de... ser pessoa tem algo de um certo nomadismo, né? Ser pessoa tem algo de uma experiência a experiência do apátrida, né? A experiência do apólida, né? Aquela pessoa que não tem um lugar, que não tem, né, a sua polis, não tem uma cidade, não tem uma pátria propriamente dita, né? Por que a gente não tem, né? Mas eu sou brasileiro, Pacheco. Tá, tudo bem, claro que somos brasileiros, né? Devem ter muitos aqui alguns aqui que talvez não sejam, mas o que acontece? Por que a gente pode dizer que a pessoa humana tem algo, né, desse sentimento do apátrida, né, desse sentimento do nômade?
Porque efetivamente a nossa realização, o lugar onde a gente domina quem a gente é efetivamente, o lugar onde a gente experimenta finalmente a felicidade, não é, né, no presente. É sempre, a gente está sempre lançado, né? A gente está sempre numa direção para fora, e para um fora que no nosso caso aqui tem que ver com um lugar lá no futuro, lá na frente. Tá? De maneira que a gente, a partir disso, começa a entender uma coisa importante. Se a gente, né, pensa no que falávamos na semana passada, sobre a busca do tornar-se, né, um sujeito, e tal como o sujeito com S maiúsculo, aquele que, de uma maneira muito concreta, por amor à nossa pessoa, deu-nos, definiu-nos como pessoa, definiu-nos, né, deu-nos uma direção para a qual a gente caminhar. Se a gente pensa nisso tudo, a gente começa a se dar conta de uma coisa interessante. Encontrar a nossa pátria, encontrar um lar, encontrar um lugar é, como diria aqui, já usando um autor, né, da antiguidade, o Heráclito, é de uma maneira bastante singular, encontrar também o divino. O Heráclito diz, né, que para o homem, né, o lar é aquilo que se constitui numa espécie de divindade. Né? Palavras do Heráclito. Ou seja, o lar é o seu Deus. Né? E a gente pode dizer que, e aí olha o paralelo que a gente vai começar a entrar dentro da história, daquilo a que eu me referia, né, na introdução, que é a ideia de ética que está envolvida, né, uma certa consequência ética que está envolvida na ideia justamente de sujeito estático. Se a gente, de fato, busca um lar, e esse lar na pessoa humana tem algo do divino, a gente pode dizer, né, em grego, uma palavra que ajuda a gente, né, que pode ser traduzida por lar, né, é a palavra ethos. Né? A gente tem, né, duas palavras ethos em grego, né, o ethos com eta e o ethos com epsilon. Né? Cada uma delas tem um significado distinto. Uma significa hábito e a outra significa, entre outras coisas, a ideia justamente de um espaço, né, que pode ser caracterizado como o lar. Aquele espaço no qual eu me habituo, um espaço onde o hábito se constitui e que normalmente, né, já tem os traços aqui do lar. Veja que interessante, a gente está falando do ethos, né, a gente está falando do lar como lugar onde a gente encontra a divindade, a gente está falando do sujeito estático, esse sujeito que se move em direção a encontrar um lar, encontrar o espaço onde ele se realiza, encontrar o espaço onde ele tem um domínio pleno de si mesmo. Para ter o domínio pleno de si mesmo, ele necessariamente precisa saber quem ele é. Então agora vamos fazer um outro passo aqui e vocês vão perceber a importância, né, o que significa essa consequência ética a que eu me referia. Vamos pensar no seguinte, fazendo exemplos a gente consegue entender mais facilmente. Suponhamos, pessoal, né, que de repente está aqui a Renata, né? Vou pegar o primeiro nome que eu vi aqui. A Renata vira para mim, vira para nós e fala o seguinte: olha, a pessoa que eu sou é definida pelo dinheiro que eu vou ter. Eu não tenho dinheiro ainda, né? Quero ficar rica, quero ficar milionária, e quando, né, eu me tornar milionária, eu finalmente serei feliz e terei pleno domínio de mim mesma. Bom, quando a Renata fala isso, vejam só, ela está dizendo que o lar dela, né, vamos usar todo o raciocínio que a gente veio fazendo até agora, que o lar dela, pelo menos o centro para o qual convergem todos os movimentos da vida dela, né, o ethos da vida da Renata é ter dinheiro. Se a Renata, né, ao definir isso aqui e diz que o caminho dela, né, todos os caminhos convergem para isto, o que a gente pode naturalmente começar a se perguntar? Como... Ops! Espero que vocês não tenham me perdido aí, caiu a luz aqui. Como que a Renata organiza a vida dela se ela define como ethos, como lar, como ponto final, né, como meta do seu caminhar, como a pátria ansiada? Como que será que vai ser a ação, o cotidiano de ação da Renata quando ela afirma uma coisa como essa?
Vejam que, né, esse é o tipo de pergunta sobre a qual se debruça justamente, né, dizer, quem está preocupado com o tema da ética. Ser sujeito estático, de uma certa maneira, né, impõe-nos consequências éticas importantes. Quer dizer, toda a nossa ação, de uma maneira muito explícita, será ação guiada, orientada pela convergência, né, por aquilo para onde convergem os meus caminhos, para onde converge o meu movimento de tornar-me aquilo que eu sou. Entendem? Se a gente começa, né, a ampliar este problema, né, não, meu problema não é o dinheiro então, né? Putz, dinheiro não é legal, né? O meu problema, na verdade, é ter a minha carreira profissional, né? Aí o Ellerson fala, não, meu problema é minha carreira profissional, eu quero ser um profissional conceituado, quero que todo mundo me conheça, a mesma coisa. Quer dizer, a gente define como centro, né, a pátria para a qual converge o caminho do Ellerson, né, é a carreira. Quer dizer, a gente já começa a conceber e já começa a partir disso a pensar quais são, né, como serão os atos, quais serão as atitudes do Ellerson para conquistar isso aqui. É inevitável que a gente, né, vai ver que a vida da pessoa se organiza a partir justamente daquilo para o que convergem todos os seus caminhos. E isto aqui, né, certamente é um ponto para o qual a gente tem que ter a máxima atenção. Por quê? Dizíamos no final da live passada, tudo bem, o dinheiro que a Renata não tem ainda é transcendente. Tudo bem, a carreira que, né, o Ellerson não tem ainda é transcendente. Mas dizíamos no final da live passada que a verdadeira transcendência necessariamente tem que ser divina. A verdadeira transcendência necessariamente tem que ser divina, por quê? Porque nada transcende mais e transcende tão eficazmente e tão eficientemente e tão grandemente qualquer tipo de perspectiva, né, qualquer tipo de ponto no qual a gente se encontra na história, do que alguma coisa que tenha os traços do divino. E no nosso caso, em se tratando da pessoa humana, já dizíamos nas outras lives como, né, essa transcendência, para nós, para a definição do que é a pessoa humana, é uma transcendência que, na verdade, define os traços mesmos daquilo que somos. Por quê? Se não podemos ser tratados como objetos, se nos recusamos a ser tratados como objetos, se nos recusamos a tratar como objeto tudo aquilo que é criado, em se tratando de uma atenção ao que é o próprio da pessoa humana, essa recusa aponta justamente para a necessidade de nos concebermos como sujeitos. E quem é sujeito? Quem é verdadeiramente sujeito, senão o sujeito com S maiúsculo, que, né, age constantemente no sentido de nos formar, age constantemente no sentido de nos criar. Então, né, até este ponto, eu espero que todo mundo tenha acompanhado o passo comigo, tá? Vamos agora dar um outro exemplo interessante aqui, vocês vão ver agora algo, né, um novo passo dentro dessa ideia de ética a que o Grigel se refere e que eu queria justamente, né, trabalhar com vocês. Vamos pensar na seguinte situação, tá? A gente, na medida em que a gente vive no presente, mas a gente está o tempo inteiro transcendendo, somos, né, o status viator, né, que o Oliver, eu não sei como é que é o teu nome, desculpa. Não sei se é só o nome do seu perfil. Mas, né, essa ideia do status viator, a que o Joseph Pieper certamente, né, se refere em alguns textos importantes dele. Né, essa ideia do status viator, do homo viator, né, somos pessoas que estamos em caminho. A gente vai perceber uma coisa importante. Quer dizer, no presente, né, eu busco já realizar aquilo que eu no futuro sei que irei me realizar plenamente. Né, dizíamos, pensando, né, numa frase, inclusive, que já ficou clássica aqui na internet, né, você deve se tornar hoje aquilo que você quer ser pela eternidade. Né? Quer dizer, na eternidade você quer ser uma pessoa, você quer ser pessoa e pessoa plenamente realizada, ok,
Mas você não será pessoa plenamente realizada na eternidade cruzando os braços e deixando tudo acontecer. Já agora, você tem que meio que desempenhar o papel da pessoa realizada. Ou seja, a gente poderia aqui lançar mão agora dessa imagem. Lançamos a mão da imagem, né? Justamente aquilo que eu estava trabalhando com vocês antes, né? Desse peregrino, né? desse nômade. E agora vamos lançar a mão dessa nova imagem. Sempre com a finalidade da gente completar bem o quadro de compreensão. A imagem agora é a imagem do ator. E vamos pensar numa coisa importante. Não é uma imagem que foge muito daquilo que a gente vem fazendo em termos de raciocínio ao longo dessas lives. Vamos pensar o que acontecia no teatro grego, né? No teatro grego, os atores, para representar, né, um determinado papel, valiam-se, né, de um prosopon. Né? O que era o prosopon? Era uma máscara. Né? Prosopon, em latim, se traduz como persona. Né? Ou seja, o ator grego, ao desempenhar um papel, ele se vestia de uma persona, ele se colocava na pele de uma certa pessoa, ele se constituía numa certa personalidade. Ele era tanto melhor ator, não quanto melhor a máscara fosse. Ele era tanto melhor ator, quanto mais ele atuasse como aquele personagem. Então pensemos no seguinte, pensemos aqui, né, que a Thalita fosse convidada a atuar numa peça de teatro e fazer, sei lá, né, o papel de um passarinho, né, e entregasse na mão da Thalita, né, uma máscara de um pássaro. Uma máscara perfeita, super bem feita, muito bem acabada, maravilhoso, né, uma máscara de um pássaro. A Thalita não seria uma melhor, né, personagem, representaria melhor o personagem de pássaro, porque ela tem uma máscara muito bem feita, bem acabada e que se parece mesmo com o pássaro. A Thalita seria tanto melhor pássaro quanto mais ela atuasse no palco, né, naquele palco cênico, como um pássaro efetivamente. Quanto mais os movimentos dela se parecessem com o de um pássaro, tanto melhor, né, ela atuaria, tanto melhor seria a representação dela de um pássaro. Ou seja, neste caso, dependeria do quê? Que a Thalita se transformasse num pássaro. Dependeria exclusivamente do seu talento. Se a Thalita não tiver talento artístico nenhum, ela pode ter a melhor máscara do universo, ela pode ter uma fantasia inteira de um pássaro, que ainda assim não será uma boa atriz. Então, até aqui todo mundo acompanhou comigo. Agora pensa no seguinte, se a gente está no palco cênico da vida, eu, você, cada um de nós aqui, está no palco cênico da vida, representando o papel, não de um pássaro, de um cavalo, de um cachorro, mas representando o papel de uma pessoa, temos um problema. Por que temos um problema, Cris? Por que temos um problema, Edson? Por uma questão muito simples. Um pássaro, para representá-lo, depende da minha habilidade. Tudo bem que eu preciso conhecer o pássaro, preciso ver um pássaro se mexendo, mas caramba, isso não é a coisa mais difícil do mundo. Basta que eu veja mais ou menos um pássaro se mexendo, se eu tenho um pouquinho aí, né, de bons recursos e técnicas de dramaturgia, eu consigo mais ou menos me virar. Mas em se tratando da pessoa, temos um grave problema. Porque por mais que eu observe, Paulo, observe o Edson agindo, por mais que o Edson, né, observe o Ellerson agindo, por mais que o Ellerson observe o Padre Wesley agindo, por mais que o Padre Wesley observe a Cris agindo, por mais que, né, cada um de nós tenha diante de si pessoas para as quais olhar, qual é o problema, pessoal? O Ellerson, Wesley, Thalita, Bárbara, Edson, Gustavo, são absolutamente únicos e irrepetíveis. São sujeitos totalmente únicos e irrepetíveis.
como eu posso, para ser pessoa, representar o papel de pessoa no palco cênico da vida, simplesmente, habilidosamente, repetir os trejeitos, o modo de agir, o modo de falar do Robson. É um bom começo, certamente, sobretudo se o Robson, né, ao olhar para ele, eu diga, putz, o Robson é uma pessoa mais bem acabada do que o Edson. Então, deixa eu imitar o Robson. Beleza, tanto melhor. Certamente isso vai me ajudar. Mas vejam que nós temos um problema. Qual que é o problema que está em jogo? Não dependerá da minha habilidade de imitação do Robson ser uma melhor pessoa. Dependerá, na verdade, de uma outra coisa. Dependerá, na verdade, de uma certa graça que eu recebo. Qual graça? A graça de, na vida, encontrar o Robson, que é uma pessoa bem acabada, ao invés do do José, né, que é uma pessoa muito mal acabada. Se tudo que eu encontrei na vida é aquele José mal acabado, né, o que eu vou fazer? Vejam que eu preciso, na verdade, partir, né, de algo que a gente poderia chamar de uma revelação. A transcendência em nós, esse exemplo, né, como toda metáfora, pessoal, ela é insuficiente, ela não é 100% adequada. Mas esse exemplo me ajuda, sobretudo, a colocar a gente diante de uma questão importante. O tornar-se pessoa não depende de uma habilidade. O tornar-se pessoa não depende de uma capacidade que eu seja dotado. O tornar-se pessoa depende, na verdade, de uma revelação, de uma epifania do divino, de uma epifania do sujeito com S maiúsculo. Depende justamente daquilo que a gente chama de revelação. Na história, e por isso eu dizia lá na primeiríssima live dos diálogos antropológicos, é na história do cristianismo, né, na história, na verdade, de toda a tradição judaico-cristã, que a gente, e é só, pasmem, só na história da tradição judaico-cristã, que a própria divindade se revela e mostra pra gente o que é ser pessoa. Não há em nenhum outro lugar da história humana, né, alguém que tenha dito de si, eu sou o caminho. Né, você, homo viator, status viator, né, status viator, né, que você mantém, né, você caminha sobre um caminho que é o caminho que eu indico. Eu sou a verdade, ou seja, eu sou aquele que de uma maneira muito completa define a integridade daquilo que você é como pessoa. Eu sou a própria vida. Eu sou aquele que finalmente faz com que você entenda qual é a vida para a qual você foi feito. Não há outro exemplo em toda a história humana, pessoal. Não há outro exemplo em toda a história humana de alguém que tenha dito de si isto. Ou seja, e que tenha revelado plenamente tudo aquilo que é o próprio da pessoa humana. Santo Irineu, né, de Lyon, lá no iniciozinho da era cristã, nos primeiros séculos da era cristã, dizia: Deus se tornou o homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Aí alguém, né, um desses puristas aí vai rasgar as vestes, né? Santo Irineu quem disse isso aqui, tá? Então não é o Dr. Pacheco que está falando, não. O que significa que Deus, né, se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus? Significa, em linhas gerais, que de uma maneira muito concreta, ao tornar-se homem, e sobretudo ao anunciar-nos a filiação divina, ao retomar a filiação, né, ao recolocarmos-nos na filiação divina, Jesus Cristo deu pra gente a oportunidade da gente quase, né, fazer valer aquele dito, né? Filho de peixe, peixinho é. Não é, né? Não é brincadeira que seja assim, né? Com efeito, né, o tornarmos-nos pessoas, sermos sujeitos estáticos, e entender que, portanto, a nossa busca é a busca justamente
de um ponto para o qual converjam todas as nossas ações e converjam adequadamente e converjam eticamente, ou seja, converjam a partir de uma definição universal e necessária. Eu não posso não ser pessoa, eu não posso não ser sujeito, eu não posso não ser sujeito estático. Eu não posso não ser plenamente realizado e não o serei plenamente realizado a não ser que tudo em mim converja para o divino. O divino que me criou, o divino que me dando a definição, me amando, me dando a definição daquilo que sou, define-me. Define a você, define a cada pessoa humana como imagem e semelhança. E faz-nos seus filhos. Filho de peixe, peixinho é, pessoal. Então, a ideia que está em jogo é que, percebam a consequência ética que está em jogo aqui, pessoal. É só, vejam só o que eu vou dizer. É só porque a gente é capaz de responder à pergunta: quem sou eu? Dizendo: sou Deus. Que doido isso, né? É só porque você, Valéria, em perguntada, quem é você? Responde: sou Deus. Não soberbamente Deus. Não Deus, né? Não um Deus que se substitui ao Deus. Mas Deus entendido aqui, na verdade, como filho de peixe. É só se a gente responde desta forma, pessoal, que é possível haver um convívio entre pessoas, entre pessoa e pessoa, entre um eu e um tu, que seja verdadeiramente ético. Sem isto, o que sobra é sempre aquela laicização. Aquela laicização que, pessoal, define necessariamente um tipo de relação de uso, um tipo de relação de abuso, um tipo de relação que, no fim das contas, é violenta, é agressiva, é mortal. Percebem? Se eu não tenho reverência com a pessoa humana que eu sou, que o outro é, se eu não consigo, né, fazer valer na minha vida os 2 mandamentos aos quais Cristo resumiu todos os 10, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não consigo fazer isso aqui, não há ética. O sujeito estático, a pessoa como sujeito estático, ela necessariamente será tanto mais verdadeiramente capaz de guiar-nos no caminho de uma realização plena da nossa pessoa, se o que tiver em jogo for esses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É sobretudo respeitar o criado, porque todo o criado é gesto de amor. E se todo o criado é gesto de amor, na medida em que eu uso o criado como objeto, eu firo o amor de quem amou a coisa amada. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas tem que ver, sim, necessariamente, com uma atenção que eu tenho a todo o criado. A imanência. Eu não tenho, né, um amor ao criado, né, a lá Platão, né, na academia, né, de Rafael, né, aquele quadro, está lá Platão e Aristóteles no meio da academia, né? E Platão está, né, com o dedo apontando para cima, né, segurando Timeu no braço, né? Para dizer, né, não, toda a nossa dinâmica humana tem que ser voltada para a transcendência. É verdade, é verdade. A questão é que, ao lado de Platão, está Aristóteles com a mão assim, né, e com a Ética Nicômaco no outro braço, né, dizer, lembrando a gente que a transcendência a gente a conhece por via da imanência. Eu não tenho a possibilidade de dizer, reconhecer a dignidade, né, a profunda e alta dignidade da pessoa humana, a não ser reverentemente me dobrando diante
do fenômeno único e irrepetível da pessoa que eu tenho na minha frente. Entenderam? Povo, é isto. Deixa eu só ver, tem algumas coisas aqui, não sei se são perguntas ou comentários. Perfeito, Tomás, Maria Tomás, é perfeito, né? Muitas vezes fechamos os olhos para ver como queremos. Kleber, o Paul Diel fala que o santo é símbolo do homem divinizado. Exato! Tem esse objetivo último de ser pessoa. Perfeito, Kleber, perfeito! A gente tem que lutar pela santidade. Dizer, ser pessoa é ser santo. Ser pessoa é ser normal. E ser normal é ser santo. Ai! Isso aqui é para rasgar as vestes de muita gente por aí. Né? Agora, eu convido alguém que quiser, né, que queira discutir comigo de uma perspectiva diversa dessa, né, apresentando uma noção daquilo que é o próprio da pessoa humana, que dê melhor conta de entender o caminho que a gente faz na vida. O desafio. Essas antropologias que aí há, que mais se parecem com zoologia, vai me desculpar, né? Mas não dá, né? Não dá. E a psicologia está carregada disso aí. Então somos convidados a isso. Então, consequência, né, o trabalho de hoje visava justamente apontar, né, na direção justamente da necessidade de a gente começar a entender que no trabalho, né, de compreensão da gente mesmo como pessoa humana, e que tem como uma das características o reconhecimento de si mesmo como sujeito estático, vai surgir a necessidade de a gente entender que a pessoa que a gente será tanto melhor pessoa quanto mais a gente entender a nossa filiação. Quanto mais a gente entender a nossa filiação e a filiação de todo o gênero humano, né, da divindade. Carlo Acuti está aí para provar que a santidade está na vida. Grande Gus. Amanhã, inclusive, é a beatificação dele, a partir das 11h30, no horário de Brasília. Povo, obrigado. Até a vista. A gente se fala na semana que vem, na próxima sexta-feira, às 14h, nos Diálogos Antropológicos. Fiquem com Deus. Bom fim de semana para todos vocês. Tchau.